empedrado. E ela pensa consigo, poxa, quanto leite eu vou gastar, né? Quanto leite eu vou acabar desperdiçando. E a médica informa ela que ela pode doar, porque ela tem muito leite, enquanto outras mães não têm tanto leite assim. E com isso, Maria começa a pesquisar sobre como é que eu posso doar, como é que eu posso fazer isso. E ela conhece alguns aplicativos, como o Amamenta Brasília, mas infelizmente é só para o lado lá de Brasília, e ela vê que o aplicativo não está sendo. Faz muito tempo que não está sendo atualizado, não está muito bonito, enfim. O Doe Leite, Doe Vida, e com esse aplicativo ela vai e aprende mais de como doar, mitos e verdades, porque esse aplicativo ele é bem informativo, mas ele não conecta ela a um banco de leite, apenas informa as campanhas que estão tendo. E o Amigo do Peito, que também que faz essa conexão com o banco de leite, mas infelizmente é só lá em Mossoró, né? E não explica tanto de como é para doar, tudinho, essas coisas tudo. Mas com isso, né? Ela tá ali ouvindo Rádio Clube FM e de repente ela escuta que está tendo uma campanha de leite no HC. Ela diz: vou lá, vou saber como é que eu posso ajudar. E ela conhece Lúcia, né? Lá a Lúcia explica sobre todo o processo da doação, leva ela para uma salinha onde é feita a doação do leite. Mas pense comigo, veja todo esse caminho, né? Que Lúcia teve que fazer para ter uma campanha, para trazer pessoas, para trazer mães para essa doação. Esse estilo de campanha, né, é muito como jogar uma vara no mar e não saber o cardume onde está. É praticamente isso. E ela seguiu todo esse processo, graças a Deus encontrou Maria para estar doando, assim como outras mães. E aí a gente começou a pensar de tipo, e se fosse possível ter um estoque de leite estável? A gente começou com essas perguntas assim de como a gente pode auxiliar para que é, não tenha sempre esses pontos críticos, né, de não tem leite mais, tenho que fazer uma campanha. Como a gente pode incentivar cada vez mais as mães a estarem doando? E aí a gente teve algumas inspirações, né? Veio muito iFood, Uber, Waze, Rappi, Magalu, influencer. E aí, essas palavras, né, jogadas assim, pode dar muito a entender. Meu Deus, está muito aleatório. Como é que isso se conecta? E aí eu vou explicar um pouquinho por que tem essas palavras aí. Do iFood, foi muito a gente pensando no sentido de a conexão, né? O que é que o iFood traz? Eu estou aqui, estou com fome, tenho fome, e eu tenho ali no aplicativo um banco de comidas para eu escolher e comprar aonde eu vou saciar minha fome. Então, essa conexão de quem está com fome e quem pode oferecer comida, né, foi a inspiração, né, dessa parte do iFood, tanto do Uber Eats e Rappi também, dentro disso. E do Waze foi muito mais no sentido de menor caminho. Como assim? Por exemplo, o Amigo do Peito, ele é de um banco de leite de lá de Mossoró. Lúcia, aqui em Pernambuco, ela não vai pegar e doar lá para Mossoró, porque a logística ia ser muito custosa. Não iria valer a pena para pegar esse pote de leite. Né? Então, o Waze foi muito mais nessa inspiração de menor caminho, a gente saber Luciana, Maria, enfim, a gente saber eu estou aqui, quero doar e saber os bancos próximos que estão precisando de leite. Mas aí você me pergunta, Magalu, influencer, Amazon, como assim tem isso aqui? A gente ficou se questionando muito sobre como a gente pode estar
incentivando, né, as mães a estarem doando. Então, eu não sei se vocês já viram sobre o parceiro Magalu ou coisas do tipo que também a Amazon tem, que é muito no sentido de eu, como pessoa, posso estar ali vendendo produtos e posso até gerar cupons de desconto e coisas assim, e ganhar em cima dessa Mas venda. Eu viro um meio que minuto. uma vendedora do Magalu ou do Amazon. Então a gente pensou nesse sentido de tipo, e se a gente, quanto mais a pessoa falar doando, a gente oferecer cupons de desconto para fralda, para mamadeira, nesse sentido. Então foi meio que nisso que a gente foi pegando como inspirações. É isso. Estamos formulando, né, todo esse pitch, o MVP desse pitch, praticamente, e também indo afunilando nessa ideia. Então, vocês têm alguma pergunta? Massa, aí ficou... Pode começar já as perguntas? Pode. Vamos abrir... Ok. Massa, Laís, ficou para... arretado a apresentação. E eu só tenho uma dúvida, porque no pitch passado era muito focado na organização do estoque de leite materno. E aí eu queria saber o que esse aplicativo iria focar na mãe em comprar o leite, comprar esse estoque, ou a enfermeira conseguir gerenciar esse estoque de leite materno. Uhum. O que a gente foi analisando é que existia vários pontos de que a tecnologia pode ajudar nesse caminho. Tem a mãe que quer doar e não sabe onde doar, a enfermeira que precisa de leite para o seu estoque, e também tem a mãe que quer receber, que precisa receber aquele leite. Então, tipo, tem muitas conexões, muitas coisas que a tecnologia pode ajudar. E aí, a gente foi listando isso aí pensando, e vendo nas entrevistas qual é a principal dor agora, né? Porque a gente, quando começa a explorar um problema, a gente percebe vários, né? E aí a gente tem que saber qual é a principal dor agora do cliente para começar, né? Do meu usuário, no caso, para começar. E aí a gente foi identificando muito isso, de tipo, o banco de leite, né, cada vez mais sofrendo com menos doação, e como a gente pode, com tecnologia, estar incentivando mais a doação desse leite. Então, meio que o afunilamento que a gente está seguindo é nesse sentido de, tipo, como posso incentivar cada vez mais as mães a doarem e conectar as mães que querem doar a bancos de leite que estão precisando de leite. Não sei se eu consegui responder, mas Massa. basicamente isso. E eu acho que só um comentário também. É porque eu não sei como, assim, você falou da Magalu, da Amazon, e eu não sei como, assim, isso seria correto para fazer em questão de que quando você fala do estoque de leite de um hospital público, eu não sei o quão correto isso pode ser em relação para uma empresa privada dar incentivo a isso, sabe? Mas achei bem interessante nesse ponto. Uhum. A ideia, assim, não sei se era muito uma pergunta, mas explicando mais sobre essa parte do Magalu, Amazon, é porque a gente começa a pensar de tipo, poxa, como é que eu vou incentivar ali, né? Se eu quero incentivar cada vez mais as mães a doarem, como eu posso trazer esse incentivo? Claro que no mundo ideal seria muito bom se elas fossem por livre e espontânea vontade, sem precisar eu estar dando um cupom ou coisa assim. Mas é meio que, não sei se seria a ideia meio que de gamificação, no sentido de, tipo, quanto mais você doa ou ajuda, você pode estar ganhando esses cupons de desconto numa fralda, numa mamadeira, essas coisas assim. Professor, se eu queria falar, pode falar aí. Não, quando o pessoal terminar, Léo, só estou me escrevendo aqui. Já é a vez da gente. Obrigado.
Não, vamos ver. Tem mais alguém que gostaria de fazer um comentário, fazer alguma pergunta para o grupo? Professor Jefferson. Ô, Laís, não legal. Vê só, uma coisa que é uma tentação sempre muito grande é a gente já começar a pensar na solução, sabe? Então, eu queria, antes de falar de solução, ou embora vocês não estão pensando na solução, mas as inspirações começam a dar uma certa pista, na verdade, tentar entender melhor o problema, porque eu vi vários problemas quando você citou aí. A mãe precisa de incentivo, ela não, ou ela já estaria disposta a doar, mas ela não tem informação. Quais foram esses problemas e qual foi o que você encontrou como prioritário? Para mim não ficou muito claro. Certo. Alguns estudos mostram, a gente estava olhando uns estudos aí, que em torno de 47% das mulheres, mães de primeira viagem, que tem uma grande produção de leite, tem um problema mamário que eu sempre esqueço o nome técnico, que é encurgimento mamário, alguma coisa assim, mas que é o leite empedrado, conhecido como leite empedrado. E aí, a solução para esse leite empedrado é realmente a retirada do leite. Então, pegando isso daí, que existem mulheres que realmente precisam retirar esse leite, até para a própria saúde dela, por que não esse leite retirado ser doado para as mães que não possuem leite, certo? E aí, se a gente tem... Mas até aí, Laís, até aí eu entendi, mas qual é a dificuldade dela doar leite? É porque não tem quem passe lá? É porque ela não sabe para onde vai? Ou porque ela não sabe que devia doar? Pronto, segundo as entrevistas que a gente está fazendo, é muita falta de informação. Onde doar, para quem doar, como fazer, qual o pote, por exemplo, que eu posso utilizar, se eu posso congelar, se não posso congelar, tipo, todo esse processo, e principalmente a conexão entre a mãe que quer doar e o banco de leite, ela saber onde pode doar. Aí, pelo menos nas entrevistas, foi muito isso que foi abordado, de, tipo, não ter essa informação. Falta de informação, né? Entendi. Tá. Mas você falou de motivação, né? Fernando? Então, eu estou entendendo que vocês estão supondo que o problema não é tanto de motivação, é muito mais de que ela não sabe onde, ela não sabe como, ela não sabe. É isso, só para poder. Porque isso tem um impacto na hora que a gente for desenhar a solução, entendeu? Uhum. Você acha que ela não teria nenhuma dificuldade em se motivar para doar, mas ela não sabe simplesmente como fazer, não é isso? Pelas entrevistas que a gente foi vendo, foi dando mais nesse sentido de falta de informação do que a motivação. Sendo que aí a gente foi pensando, analisando as outras soluções também, que a gente percebia que não tinha por exemplo, o Doe Vida, Doe Leite e Doe Vida. Ele dava mais informação, mas ele não conectava com os bancos de leite. Já o Amamente Brasília, ele conectava com bancos de leite. Sendo que fica a dúvida de por que ele não continuou. Aí a gente foi começando a fazer uma análise desses projetos. A gente está nesse processo de análise ainda desses projetos, para entender, tipo, por que ele é só regional, por que esse daqui não deu certo, entendeu? Tipo, por que esse é só informativo. E aí foi quando veio um pouco esse insight de, e se a gente motivar também? Claro que isso é uma hipótese, né? Não é uma coisa que já está validada, foi uma hipótese levantada. Tá, isso quanto mais preciso tiver, mais legal para vocês, entendeu? Entender de fato o problema, como o Léo falou da última aula, na árvore de problema, você fazer um novo porquê. Ok, não doa leite, por quê? Porque não sabe onde está. E não sabe onde estão as coisas, por quê? Por causa disso. Até a gente chegar, porque falta de informação é uma pista, mas talvez ainda não seja o suficiente
Que tipo de informação? Você já disse que uma parte é de como é que eu procedo, se eu posso congelar, como, que tipo de pote, como, etc, etc. Tudo bem. Eu não sei se também tem um problema de logística aí no meio, que a pessoa não está com filho pequeno, tem que se deslocar. E aí, e quanto melhor vocês entenderem isso, mais legal, entendeu? Engurgitamento mamário. Isso. Então, Geber, eu concordo com o que você colocou, também ia falar disso, não vou ficar repetindo muito, mas eu acho que vocês estão precisando, quer dizer, acho que seria interessante vocês amadurecerem mais assim, essa pesquisa, porque vocês podem estar com um grupo, um viés. Tem a questão da informação, mas tem toda essa questão que o Geber falou agora, da logística. Muitas vezes tem bebês que mamam a cada 2, 3 horas, a mãe está ali, não é só ela extrair, é extrair e levar até o lugar ou não. Muitas vezes, muitas mães não têm a logística para extrair. Eu digo porque minha esposa, eu tenho 2 filhos. Ela produzia muito leite, ela precisava extrair, porque senão ela tinha dor. Esse problema, de fato, ele acontece. Tem pessoas que podem ter até mastite, pode até dar câncer de mama. Só que a gente teve que comprar uma bombinha. Então, a gente comprava, parte do leite a gente congelava para a gente, para alguns momentos, às vezes, da noite. Teve um momento que a gente chegou até a doar para um desses hospitais que tinha a logística toda. Mas eu acho que não é só falta de informação, sabe? Eu acho que tem falta de informação, essa é a primeira parte da questão. Mas é a mesma coisa como doação de órgão, você criar uma mudança de comportamento e ainda com muito estigma na sociedade, de quando a gente vai, dependendo do lugar que você vai dizer... E acho que não sei se o leite, qualquer pessoa pode tomar qualquer leite. Se é alguma coisa de compatibilidade, tem algumas coisas que, assim, é um problema, estou falando do ponto que acho que pode melhorar, mas de qualquer forma a apresentação de vocês está muito boa, gostei bastante da forma que vocês apresentaram, tenta focar no problema, ainda mais como o Geber colocou, vocês já estão aí com o olho na solução, mas assim, de forma geral, você apresentou muito bem, tá? Dessa parte rapidinho, professor, dessa parte da logística, pelo menos os cantos em que a gente entrevistou, eles falam que eles mesmos cuidam da logística, tipo, a mãe não precisa se deslocar. Agora, quando acontece, né, essas campanhas de doação de leite e tal, aí geralmente tem um ponto de doação para estar informando e tal. Deixa eu só te fazer uma provocação no sentido bom, tá? Você quer resolver o problema desse lugar que já tem uma logística pronta ou você quer resolver o problema geral? Eu sei que a gente tem que escolher por onde começar. Eu digo assim, que dependendo da escolha que você for fazer, não tem problema nenhum você escolher resolver desse lugar, você já vai ter um impacto legal, tal. Mas cuidado só para não achar que a realidade de onde você está fazendo a entrevista é a realidade geral, porque isso vai impactar na sua narrativa. Sim. Tá? Então, assim, vocês vão ter que escolher uma persona, vão ter que escolher tudo. Inclusive, quando você começa seu primeiro slide, sugestão, coloca o nome, você colocou sua enfermeira, e aquela imagem da enfermeira está bem bonita, mas não remete à questão dela no ambiente de aleitamento materno. A pessoa que está ali parece que não está, que ela está acompanhando não está. Nos outros já estão, então também legal. Só um detalhezinho. Então, pensa na tua narrativa. Se a sua narrativa vamos resolver o problema do aleitamento materno geral, vamos começar por esse centro que está aqui, beleza. Mas você fala, a gente está partindo de um centro onde tem isso. A gente sabe que tem a questão da logística, que também pode ser um desafio, mas nesse primeiro momento a gente escolheu começar por um ambiente onde o hospital já tem condições de fazer uma parte desse trabalho que é difícil e a gente vai contribuir para ampliar a captação, por exemplo. Aí, beleza, entendeu? Tem que ajustar a sua narrativa para o que você está mostrando. Mas está muito bom, precisamos de parabéns. Pessoal, eu gostei também da apresentação, está ficando bom. Eu só fiquei me veio durante a apresentação uma dúvida. Você falou assim, a mãe que quer doar. A pergunta que eu acho que é fundamental saber é o seguinte, toda mãe tem leite em excesso, ou é 50% das mães, ou é apenas 10% da mãe? Quer dizer, será que o problema do aleitamento materno está sempre em baixa? É porque não existe tantas mães em condições de doar? Precisa se ter uma ideia de qual é a dimensão da oferta de leite que pode ser doado. Será que no universo de pessoas é a maioria, é a metade, ou são poucas o percentual de mães que têm leite em excesso a dar?
Isso é uma coisa que vocês precisam saber, porque isso pode, digamos, limitar as condições do desenvolvimento da solução. Uhum. Isso é uma ótima pergunta, professor, porque até quando eu estava revisando a apresentação, na verdade, quando a gente estava montando a apresentação, a gente começou a sentir falta exatamente desse dado de, tipo, quantos por cento das mães tem uma quantidade de leite maior. Exatamente o que o senhor procurou. E aí a gente começou a pesquisar sobre isso, foi quando encontrei um estudo, é realmente um estudo pequeno, a gente tem que pesquisar muito mais para saber esse número, porque não foi um estudo tipo, com 1.000 pessoas, entendeu? Se eu não me engano, foi em torno de umas 50 pessoas, e falando sobre esses traumas mamários, né? E aí falava sobre isso, ter 47,5, se eu não me engano, mães do estudo que sofria com leite empedrado. Eu ainda estou me acostumando com a palavra, sendo que é um estudo pequeno, entendeu? Então, tipo, a gente precisa aprofundar mais nessa parte do problema, encontrando os números, como vocês mesmos comentaram. Eu gostaria de falar aqui alguma coisa rapidamente. É o seguinte, eu estou falando primeiro como mentor e também como usuário, né? E vejo que o problema precisa ser mais aprofundado para vocês entender direitinho qual é a jornada desse usuário que está sofrendo empedramento e que quer doar leite, ou que gostaria de fazer uma doação, né? Identifiquem ao longo dessa jornada pontos que podem ser um problema. Você apontou, por exemplo, falta de informação. A gente tem que verificar se realmente isso é um problema. Na sequência, a logística. Será que... O que elas fazem na hora de doar o leite? Como que esse processo? Ele precisa ir para uma embalagem específica. Nem sempre você tem à mão essa embalagem, que tem que ser aquele pote de Nescafé, da embalagem antiga, que tu tem que... É uma complicação aí, né? Exato. Se você não conseguir esse pote, o IMIP ou qualquer instituição que recebe o leite não pode receber o leite, porque é a dimensão do pote que cabe lá nas máquinas que vão pasteurizar o leite, né? A logística, pense em Recife, 35 graus, e você precisa chegar com esse leite em um determinado tempo para ele poder ser aproveitado. Então, vai identificando ao longo dessa jornada diversos problemas que são muito além da informação, da logística. Como que recebem lá no IBIP? Quem que recebe? Como que é o tratamento desse leite quando está lá, certo? Porque muitas vezes, por exemplo, uma mãe que tem problema de leite empedrado, ela quer doar o leite, mas a logística, a distância do local torna um negócio inviável. Então, a minha sugestão, veja lá na ferramenta do site de Projetão, tem uma ferramenta chamada Jornada do Usuário. Então, como que você constrói ela? Perguntando, por exemplo, mais doadoras, ou mais que já passaram por isso, como que elas faziam, e você vai construindo a sua jornada. E nessa jornada você vai identificar qual é o problema relevante que vale a pena resolver. Uhum. Fernando... Só, Léo. A percepção que eu tenho... Ok. A percepção que eu tenho é que isso serve aqui para todos os grupos. Não pulem para conclusões muito rápido, antes de ter certeza de todas as características do problema que você está trabalhando. Uhum. É isso. E uma coisa sobre esse negócio dos potes, né, que antes era muito mais fácil por causa do Nescafé, né, e aí hoje fica muito mais difícil, porém, por existir essa dificuldade, os próprios bancos de leite começaram a ter esses potes para quando a mãe pega e diz, eu quero doar, mas eu não tenho pote, eles enviam esses potes, mas também não é uma coisa tão fácil, tanto que o que é o
Amamente dois. Não, o amigo do peito, ele tem as duas opções. Tanto você pode doar o leite, como você pode ser um doador de pote também. Exatamente por essa dificuldade do pote. Pois é, inclusive, só dizendo aqui, por exemplo, alguém fez uma observação de higienização. É o próprio Fernando que falou. Então, tu entendesse bem, vocês entenderam bem esse papo da jornada, tá tudo lá descrito, mas você descrever como é que é o dia a dia da pessoa, do momento que ela vai doar, vai tirar o leite, vai armazenar, todos esses passos, se você fizer esse caminho todo, vai ficar claro o que é mais complicado. Então, essa pista que Léo deu aí vai ajudar vocês bastante. Acho que é isso, Léo. Beleza. Vamos para o próximo grupo. Quem que vai apresentar? Grupo de Agricultura 1, Agricultura 2. Agricultura 2, João Vitor. Pode ir montando sua apresentação, por favor. Ok, no caso, eu e outra pessoa vamos apresentar aqui. Vamos... Já apareceu aqui a apresentação. Pode começar quando quiser. Bom dia, pessoal. Vocês estão escutando direitinho? Sim. Certo. A gente é do grupo de Agricultura 2, mas desde a Quest 2 a gente fez uma certa ramificação e continuamos com a temática de hortas domésticas, mas decidimos focar no grupo de pessoas vegetarianas e veganas e como essas duas problemáticas se relacionam, essas duas pessoas, esses dois públicos-alvos, vamos dizer assim. E tendo em vista esses dois temas, que foram, na verdade, a gente fundiu esses dois temas, a gente foi atrás de coletar e procurar pessoas veganas e vegetarianas que possuem ou cultivam hortas ou que têm interesse em cultivar, para entender quais são as principais motivações, quais são as principais dificuldades e como isso se relaciona com o estilo de vida dessas pessoas. Esses primeiros resultados, eles foram colhidos através primeiramente, de um formulário que a gente passou com alguns dados básicos, como a pessoa organiza a rotina, como acontece o processo de alimentação vegana e vegetariana no dia a dia, e como também ela faz para obter alimentos orgânicos, ou se é através de hortas, se é através de pequenos produtores, de feiras orgânicas, e também perguntando em relação a se elas possuem hortas ou se têm interesse. E tendo em vista essas informações, a gente percebeu que a gente acabou avançando um pouco em definir que necessariamente essas pessoas vegetarianas e veganas teriam interesse em hortas domésticas. Então, a gente conseguiu coletar muitas informações voltadas para o fato de que nem sempre é uma prioridade essas pessoas terem alimentos orgânicos, porque acaba que, por diversos fatores como renda e como a própria rotina mesmo, não ter tempo de ir para uma feira orgânica, não ter tempo de realmente procurar aonde ela compraria esses alimentos, por questão do preço também, como já disse, acaba que não se torna uma prioridade, que nem sempre existe essa questão da rotina disponível para se cultivar uma horta, para ter esses alimentos em casa, vamos dizer assim. Então, é tanto a dificuldade de obter de outras pessoas, como também cultivar, que também não necessariamente a motivação para se tornar vegana e vegetariana é um estilo de vida saudável, é mais pela causa geral, e não necessariamente essa interseção de que pessoas veganas e vegetarianas estão sempre buscando um estilo mais saudável, apenas com alimentos orgânicos, né, vegetais, verduras, enfim. E dentro disso a gente acabou achando que era uma surpresa, porque talvez a gente foi até com uma visão um pouco pessoal de que essas pessoas seguem uma dieta variada, então foi uma surpresa. Que não necessariamente as pessoas realmente que são veganas e vegetarianas comem verduras, folhagens, legumes e frutas no dia a dia, e que também
que apesar de a grande maioria ter interesse em horta, acaba não sendo uma prioridade o consumo de alimentos e isso na sua rotina. Tanto que a gente coletou muitos dados, como, por exemplo, que força de vontade, preguiça, o começar era uma grande dificuldade para essas pessoas realmente terem uma horta doméstica em casa. Então, nós percebemos que realmente não é uma prioridade. E é importante salientar que foi uma das coisas que a gente ficou confuso, porque não deu para entender profundamente através desse grupo, porque o grupo que a gente entrevistou foram de pessoas entre 18 e 25 anos que são universitários ou estão iniciando a carreira, ou seja, existe uma questão de renda, existe uma questão de tempo também, então talvez nessa primeira coleta ficou enviesado por esse ponto. E os principais problemas giraram em torno disso, de que não necessariamente os veganos e vegetarianos vão se interessar em ter e cultivar uma horta, que não necessariamente é uma prioridade eles terem uma alimentação saudável, alimentos orgânicos, e que talvez nós estamos focando em um público errado, estamos enviesando uma situação. E aí foram exatamente esses pontos que não deu para entender. Se realmente as pessoas têm interesse esse grupo vegetariano e vegano tem interesse realmente em horta, e se dá para a gente focar e continuar focando nisso. E aí, os principais insights disso tudo foi a questão de adoção de novo estilo de vida, que é, assim, os principais aspectos que a gente conseguiu colher dessas pessoas desse grupo, a dificuldade com a iniciativa em relação à horta, a questão de que existe um pouco de má alimentação em alguns casos que a gente conseguiu coletar, então o foco não é alimentos orgânicos, e sim ter, seja lá o que for, se for uma soja transgênica, se for um hambúrguer, se for um industrializado, o que importa é realmente ter o alimento que não tenha nada de origem animal. Ter um maior contato com a natureza também foi visto em alguns casos, mas fica essa dualidade. As pessoas têm interesse em hortas ou em alimentação mais saudável, porque ao mesmo tempo que elas não se importam não têm a prioridade, na verdade, em ter a alimentação saudável, elas dizem ter interesse em hortas, elas dizem ter interesse em ter uma alimentação melhor. Então, realmente, ficou essa controvérsia entre o interesse e realmente a dor real delas, sabe? Qual é o que meio que influencia no dia a dia. Se alimentos serem frescos e orgânicos não costumam, né, os alimentos serem frescos e orgânicos não costumam ser uma prioridade, e essa dificuldade de foco, porque realmente só no meu discurso dá para perceber que existem muitas ramificações e depende muito também, a gente percebeu, de faixa etária e de como essas pessoas veem o fato de ter o alimento orgânico ou não como prioridade. E, tendo em vista esses dados, a gente teve uma mentoria, e isso acabou fazendo com que a gente tentasse direcionar mais para ter mais informações de mais faixas etárias e entender realmente esse grupo. E aí a gente tentou focar mais em pessoas vegetarianas e veganas para validar nosso primeiro ponto. E aí isso aqui foi um formulário que a gente rodou e a gente conseguiu abranger um pouco mais de faixas etárias. Temos mais um minuto. Certo, eu vou tentar ser mais rápido possível, só para continuar. Vocês estão me vendo direitinho? Sim. Pronto. Bom, em relação à relação entre pessoas e hortas caseiras, nós percebemos que a maior parte das pessoas não tem hortas, mas tem interesse em ter. E alguns pontos interessantes que a gente coletou nesse informe mais específico foi que, realmente, a maior parte das pessoas que não tem, mas tem interesse em ter, a maior problemática delas é muito mais falta de iniciativa, rotina, preguiça, falta de tempo e falta de conhecimento. Foi o que a gente mais conseguiu coletar, assim. Esse aqui é só um ponto a mais que a gente colocou, que é em relação ao uso de tecnologia por pessoas que querem ter uma alimentação saudável. Percebemos que muitas dessas pessoas utilizam tecnologias como YouTube e rede social para coletar receitas, informações sobre vegetais e tudo mais. E, no geral, o que é que esses dados nos apontam? Que os problemas que envolvem hortas domésticas abrangem questões muito abstratas e pouco palpáveis, como falta de conhecimento ou falta de impulso para começar. Isso foi o que a gente conseguiu atrás depois da mentoria com o Cristiano. Ele falou para a gente que, realmente, problemas que envolvem falta de conhecimento são problemas um pouco menos palpáveis de se lidar no que se refere à solução de problemas, à resolução deles. As respostas a favor da obtenção de hortas foram motivadas muito mais pela questão da alimentação saudável do que realmente necessariamente pela questão de querer ter uma horta saudável, uma horta doméstica. E nós percebemos que a alimentação saudável para veganos e vegetarianos é uma problemática muito mais real e com dores mais palpáveis.
E aí ficou esse impasse no final, se nós devemos focar no público de pessoas que têm ou desejam ter hortas domésticas, que era o nosso público inicial antes da primeira mentoria, que depois da segunda mentoria ficou vegetarianos e veganos que têm interesse em hortas domésticas, e agora nós ficamos nesse impasse se devemos focar em vegetarianismo e veganismo e alimentação saudável, depois de toda essa coleta que nós tivemos. E é isso. Obrigado. Passamos agora, então, para perguntas, comentário da galera aí, por favor. Bom dia, professor. Primeiro, parabéns aí ao grupo. A minha pergunta é, tipo, se vocês conseguirem identificar algum concorrente que é mais voltado para esse público de vegetarianos e veganos que vocês estão focando. Justamente, isso aí é a coisa que eu até esqueci de comentar. Ficasse mutado. Vou resolver o negócio do áudio aqui, desculpa. Voltando, estão me escutando melhor agora? Pronto. Em relação a isso, nós até ficamos comentamos como grupo em si mesmo, que nós realmente não conseguimos entregar essa questão de concorrentes que pede na Quest 3, justamente porque nós ainda não conseguimos definir qual é o problema realmente. A gente conseguiu coletar bastante dados, conseguimos ver problemas de alguns públicos e tudo mais, mas nós não conseguimos realmente definir qual é esse problema. Estamos ainda nesse impasse de qual nós iremos focar, sabe? Então, a gente não conseguiu realmente procurar um concorrente justamente por conta disso. Parabéns ao grupo. Foi massa. Esse negócio de horta, assim, eu sempre gosto muito. E uma coisa, assim, que eu achei bem interessante vocês trazerem é muito sobre a rotina, né? Que, tipo, às vezes, principalmente agora, nessa época de quarentena, o pessoal mais em casa, o pessoal começou a querer ter mais planta em casa e começou a pensar, como posso ter minha hortinha de temperos, as coisas tudinho. Então, essa pesquisa foi aumentando, né? Cada vez mais. Aí, sendo que sempre é apontado muito esse problema da rotina. E aí, eu não sei se vocês já viram, tipo, não tipo, espero que não esteja tendenciando nem nada, mas tem um projeto que eu já vi e gostei bastante, que é esse eu estou mandando aqui, que é o Brota Company, que é uma horta inteligente. Que é exatamente dando a ideia de, tipo, ser um pote auto-irrigável, que aí a pessoa não vai precisar se preocupar de estar todo dia aguando, mas vai ter sua hortinha e tal, não sei o quê. Aí era só trazer isso, assim, um adicional. Mas parabéns pela ideia, muito massa. Obrigado, Laís. Tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário, sugestão, pergunta? Passamos agora, então, para os mentores. Quem quer começar? Eu posso começar, Léo, só dizendo o seguinte: vocês estão cientes da decisão que vocês têm que tomar, que era o que eu ia dizer, mas vocês já sabem, né? Que de fato você tem uma possibilidade que é você se apegar com um grupo que vocês estão estudando, e não necessariamente horta, e outra possibilidade é você ir para a horta e não necessariamente é o grupo vegano. Vocês têm uma escolha aí para fazer, vão ter que procurar um pouco mais de informação. O que eu sugiro apenas, e pergunto alguma coisa nesse sentido, como é que vocês pretendem se organizar? Minha sugestão é que vocês dividam o grupo em dois grupos e aprofundem esses dois problemas assim o máximo possível, para depois vocês trazerem todas as evidências. Vocês podem trazer, inclusive, para cá e trocar uma ideia de prós e contras de cada um, em termos de oportunidade, e a gente pode ajudar na reflexão, entendeu? Mas vocês têm que tomar uma decisão. Aí, e eu sugiro isso. Separar o grupo em dois e aprofundar esses dois temas, que são
que estão no mesmo miolo aí da discussão de vocês, mas são duas coisas bem diferentes, como vocês próprios já se deram conta. A sensação que eu tive é que o grupo se precipitou a tomar decisões a partir de uns sinais que ainda não estão muito aprofundados, né? A sensação que deu foi que, pelas respostas que vocês obtiveram, que a galera não gosta de plantar, mas tem preguiça, algo assim, então vamos melhor para outra coisa. Eu acho que a gente precisa chegar na raiz do problema para aí tomar as decisões, né? Por outro lado, quando nós estamos pensando em inovação, muitas vezes o grupo de usuários é muito pequeno, passa desapercebido, mas não significa que você não tenha um problema relevante para resolver, né? Então, não se deixem levar pela sensação de que, como tem poucas pessoas que estão plantando em casa, de repente não é um problema relevante, certo? Agora, quando nós passamos a focar um grupo de vegetarianos e veganos, nós estamos começando novamente de zero. Concordo com o Geber, né? Que ponderem, junto com seu tutor, essas duas possibilidades, porque o percurso tem que ser o mesmo, né? É isso. Mais alguém tem um comentário? É isso, Léo. Eu tenderia a sugerir que eles também fizessem uma sondagem, uma pesquisa em tecnologia de ponta da agricultura, porque tem coisas como a substituição da carne, que é algo que vem sendo perseguido com muito investimento e que vai suscitar uma nova corrente de consumidores desses produtos substitutos do alimento tradicional, e aí vocês podem identificar novas formas de produção, novas maneiras de produzir de forma barata o que a agricultura industrializada fez durante séculos. Então, se vocês ficarem com o radar antenado nessas novas pesquisas de novos alimentos, muito provavelmente vocês vão descobrir coisas interessantes que saem desse espectro da dificuldade do consumidor isolado. Ou seja, eu creio que se a gente for pensar assim, não avança. É importante olhar como o mercado em si está vendo o potencial econômico desses alimentos alternativos. E aí tem muita coisa rolando. Muito interessante, Zé. Porque a gente raramente pensa desse ponto de vista, mas acho que você tem toda a razão. E não só carne, eu já vi empreendimento de hortas verticais gigantescas, né? A logística disso é alucinante. Tem um par de vídeos por aí rolando, bem interessante também. Mais alguém quer comentar? Podemos passar, então, para o grupo de Agricultura 1. Quem que vai apresentar? Agora sim, sou eu e Tiago. Eu vou colocar aqui para apresentar... Tiago, antes de tu começar, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque aí eu faço um chat. O pessoal esse foi a agricultura qual? 2. Esse que a gente acabou de ver? O 2 foi? Foi o 2. Então, gente, responda aí, eu vou, de qualquer maneira, estou digitando aqui. Quantas pessoas presentes na agricultura 2? Só para a gente ter um track aqui das coisas. Aí o 1 pode começar na boa. Ok, só um minuto.
Ok, Tiago, se você quiser. Vou começar aqui. Bom dia, nós somos o grupo Horta em Casa, que procura soluções dentro do universo de agricultura doméstica sustentável. Essa é uma prática que tem se tornado cada vez mais frequente. Diversas pessoas têm aderido a esse hobby, e ela pode trazer alguns benefícios. Ela melhora o bem-estar, ela incentiva a alimentação saudável, pode trazer ganhos ao meio ambiente, deixa a casa mais bonita também. E aí, quanto aos problemas, nós pegamos os problemas que foram levantados na quest passada, nós debatemos, analisamos, fizemos um mapa de empatia, conversamos com o tutor, e nós extraímos esses dois aqui, que identificamos como mais relevantes. Um deles é a ausência de conhecimentos sobre jardinagem. Então, as pessoas têm tido algumas dificuldades, tanto para identificar as plantas, como também para alguns processos de técnicas de cultivo. E outro problema é que as pessoas, às vezes, têm que viajar ou se ausentar por um período maior de tempo e não tem como cuidar da planta. Aí vamos apresentar o primeiro e depois apresentamos o segundo. O primeiro, que é essa ausência de conhecimento, a gente viu diversas perguntas nos grupos, nos fóruns, de pessoas perguntando, que planta é essa? Ou como devo fazer para tratar se ela tiver tal problema? E, nesse caso, os nossos clientes e usuários seriam os hobbyistas, né, as pessoas que cuidam de plantas. Esses foram os principais concorrentes que identificamos. O primeiro, que é o Plantin, a gente vai falar um pouco mais sobre ele depois, mas ele está relacionado ao tratamento da planta, então a parte de identificar qual é a doença e de como tratar. A parte o Plantinet, ele é para identificar a planta, então eu tiro uma foto, digo qual é o órgão ali, se é uma flor, se é um fruto, se é uma folha, ele vai, bota no banco de dados e me diz qual é a planta que eu estou tirando foto. O Picture Dish, ele faz isso, ele identifica a planta por foto. Ele também tem uma espécie de comunidade onde as pessoas podem trocar experiências, tirar dúvidas. O Replant, que é um aplicativo que é de Recife, ele também tem esse sentido de comunidade, como se fosse um grande fórum para tirar dúvidas. Ele também tem ferramentas que permitem pessoas cuidarem de hortas comunitárias. E esse último, que é o From Seed to Spoon, que ele é um dos mais completos assim que achamos, e a gente vai falar um pouco sobre ele agora, porque ele foi uma das referências que nós escolhemos. Então, ele tem guias com diversas dicas para cuidar de plantas. Ele, inclusive, diz qual é a planta que é melhor para tal estação do ano, e se eu vou plantar batata, o que é bom plantar junto com a batata ali na horta. Então, ele tem umas coisas bem interessantes. Ele dá dicas dos benefícios da planta para a nossa saúde. E também, por meio dele, é possível comprar sementes pelo próprio app. Então, ele é um aplicativo que ele é bem completo, então, ele tem essa coisa que chama nossa atenção, e ele também é bem prático, bem fácil de usar. Aí o meu colega Matheus vai continuar. Então, o outro aplicativo que a gente encontrou foi o Plantin. Ele é muito útil porque, tirando a foto com a câmera pelo aplicativo, ele já consegue identificar para você a espécie da planta pelo qual você está trabalhando. Além disso, ele também dá um controle para você da planta, para você dizer, programar, eu quero aguar ela uma vez por dia. Ele vai lembrar para você a partir das notificações. E também há um monitoramento, você pode tirar foto ao longo de um longo tempo para ver a planta crescendo. Aí, com isso, chegamos agora ao segundo problema, que é quem vai cuidar das plantas quando o público-alvo se ausenta por um longo período. Pois bem, a gente precisa falar de tecnologia que é a plantação hidropônica, que seria uma caixa que você colocaria uma grande quantidade de água e a planta no jarrinho, pelas frentes das raízes, absorveria essa água ao longo de um grande período. Ou seja, não precisaria ficar hidratando ela uma vez por dia. E existe a tecnologia do Indoor Farm que está sendo criada, que com ela você pode construir vários desses Indoor Farms em janelas de casa e apartamentos, ou seja, a horta urbana, que é o nosso objetivo. Além disso, né, tem aquele velho esquema de chamar amigos ou parentes para cuidar da horta quando você se ausenta. Mas aí como você faz quando não tem esse tipo de pessoas? Pois bem, um concorrente que a gente achou bem interessante no rumo de pets foi esse aí, Dog Hero. Com ele você pode... que caso é um encontro entre as pessoas que querem alguém para cuidar desses animais
e alguém que se encontra disponíveis, logicamente pagando para cuidar dos animais, fazer passeio com eles, e é inclusive possível a partir dele você marcar consultas com veterinários. Então, o que estávamos pensando é fazer algo nesse estilo, só que voltado para esse rumo de agricultura residencial urbana. Pois bem, é isso. Muito obrigado. Pronto. Abrimos agora, então, para comentários e dúvidas aí do pessoal. Vamos com os professores, José Carlos e depois Fernando. Não, esse Tiago aí levantou a mão. Tiago, tu quer comentar algo? Não, é que eu sou do grupo, aí botei eu ali. Ok. É que eu perguntei quantos estão presentes, enquanto o povo fala aí. Tá. Zé, responda aí, galera, por favor. tu quer começar, Zé? Não, eu quando fui prestar atenção já tinha passado, mas qual é o problema que eles estão tentando trabalhar? Eu perdi. Então, a gente no momento está trabalhando com 2 problemas principais, assim. O primeiro seria que as pessoas que estão entrando nesse rumo da agricultura residencial, elas têm uma falta de conhecimento técnico que acaba prejudicando, assim. Mesmo as plantas mais simples, assim, quando devem aguar as especificidades de certa espécie, qual a própria espécie que elas estão plantando. E, para além disso, uma pessoa, por exemplo, que mora sozinha numa casa e precisa ausentar alguns períodos por viagem ou trabalho, como é que essa pessoa que não tem nenhum conhecido poderia cuidar das plantas, encontrar alguém que disposta a cuidar das plantas, quando as mesmas se ausentam? Ou seja, vocês estão identificando como um hobby, né? E não como uma questão, uma alternativa de trabalho, ou como um processo de vinculação a alguma cadeia da agricultura. Ou seja, vocês só estão tendo um olhar de hobby, né? Pelo que eu estou depreendendo. Não necessariamente, Zé, porque a agricultura familiar, eu acho que está mais para isso, não? Não, mas a agricultura familiar, a família depende da produção. Aqui não. Aqui é algo que moradores de determinadas residências se dispõem a fazer uma horta em casa. Então, não é uma agricultura familiar. Isso, é mais como um hobby mesmo, como o professor levantou. No máximo, com um complemento de renda, assim, se tiver um excedente, você, ficar plantando, por exemplo, pimenta e ter um excedente, se você não tiver nenhum parente ou amigo que para dar semente, você pode vender um pouquinho do excedente, mas... Mas é mais consumo próprio, né? Exatamente. Tá, e vocês têm esses 2 problemas, para mim tinha ficado claro, né? Quer dizer, ou é falta de conhecimento técnico para o cara poder fazer o plantio, e o outro que é, de fato, essa exigência que é de cuidar dia a dia das plantas, o cara nem sempre tem tempo, então como é que eu posso facilitar isso de alguma maneira? Para mim são 2 problemas bons, né? Incluso a sugestão que eu dei, eu sou tutor deles, era trazer isso para escutar e, a partir disso, tomar algum rumo. Laís, quer falar alguma coisa? Rapidamente. Eu vou falar rapidinho, assim, talvez seja uma viagem um pouco aqui, mas eu acho interessante, existe essa parte de hobby de cuidar da planta, mas também tem uns outros estudos também que mostram que a gente precisa também ter um pouco desse contato com a natureza, né? Então, talvez seja interessante fortificar no argumento de é um hobby, mas é um hobby que faz bem para as pessoas, e as pessoas querem cuidar daquelas plantas cada vez mais. Assim, uma viagem aqui, né? Eu lembro, aleatoriamente, eu vi
que tinha um estudo dizendo que você tinha que ver, em média, 7 árvores por dia que ia se sentir bem, um negócio assim. Foi uma coisa realmente bem aleatória. Mas eu achei muito interessante dessa parte da viagem e tal, porque tem pessoas que querem cuidar de plantas, mas também tem uma rotina muito agitada ou viaja muito, e quando vê, a planta morre e acabou-se, né? Então, tipo, é interessante pensar nisso, de como manter essa horta. E aí, até, de novo, eu acho que o link que eu mandei para o grupo anterior serve também para vocês, que é sobre o Prota Company, que ele fala sobre isso, sendo que ali ele foca um pouco mais na horta em si, né? Você tem uma horta auto-irrigável e tal. Acho bem interessante. Mas era só isso, assim, um adicional. Eu queria só voltar à questão que eu coloquei anteriormente, porque... Tá bom. Depois eu falo. Vamos. Não, porque se você olha essa questão em escala, pode ser que em uma rede de produtores domésticos, a coisa se viabilize através da ideia de rede, e não profissionais isoladamente, só pensando em termos de hobby. Ou seja, por que vocês não estudam se há redes que conectam produtores isolados, domesticamente falando, e veem se isso aí constitui algo com potencial econômico? Eu estou querendo sair da ideia de hobby e entrar numa ideia de que passe a ser uma fonte alternativa de renda, mas para isso dar renda tem que ter escala. Sim. Respondendo primeiro... desculpa. Respondendo primeiro, Laís, realmente essa parte do ligamento emocional que as pessoas têm com as plantas é muito comum. O nosso grupo, inclusive, conversou com o nosso tutor, Léo, que basicamente a demografia das pessoas desse público-alvo se constitui muito mulheres em torno de uma faixa etária de 40, 50, 60 anos, assim. E dá para ver que elas têm um grande apego emocional. Por exemplo, minha mãe está mais ou menos nessa faixa etária, ela cuida assim, das plantas aqui de casa, parece que está realmente cuidando da gente em certos momentos, assim. Ela fala, não, temos que... Essa plantinha tá querendo mais sol, vamos mudar ela para cá, tal, é tão lindo ver ela crescer. Realmente, essa parte do ligamento emocional, para as pessoas que trabalham, principalmente, por exemplo, uma mulher que é viúva ou não tem mais filhos em casa, é realmente bem importante, assim. E a parte que José falou, assim, da estabilidade, foi até algo que a gente está realmente vendo, assim, que num contexto local, realmente, há essa possibilidade. O fato é que é uma estrutura realmente que a gente tem que pesquisar bastante, assim, para ver realmente se tem a procedência econômica de escala, mesmo que de forma local. Pois, assim, até culturalmente, isso aí de uma pequena produção, a agricultura no Brasil é muito comum. Nós somos, a tendência é grandes produtores, assim, no interior e tal, que é da origem da nossa comida. É algo realmente, assim, até culturalmente incomum no Brasil, mas que a gente pode pesquisar nesse rumo. Matheus, pessoal, parabéns pelo trabalho, mas agora eu vou trazer um contraponto. Tá? Como mentor aqui, acho que cabe a mim trazer boas perguntas para vocês. Tá? Eu acho que vocês estão trabalhando, mas eu estou achando que vocês precisam mergulhar um pouco mais no problema. Isso vale para você e para o outro grupo, tá? Assim, tomem primeiro cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, muito legal você ter o exemplo da sua mãe em casa, que tem esse negócio, mas tem que ver se você está resolvendo o problema da sua mãe ou o problema dessa pessoa, se sua mãe é pessoa ou não. Eu digo assim, porque assim, eu acho que vocês estão indo muito para aquela coisa, quero conectar a pessoa com quem vai cuidar da horta, quando vocês trazem evidências de que as pessoas não sabem plantar direito em casa, mas até essa coisa, me desculpa, está parecendo ainda um pouco superficial. Eu digo porque eu comecei a me interessar um pouco pelo assunto, aí fui no YouTube, aí você encontra uma porrada de canal, tipo assim, tem esse canal que eu coloquei para vocês aí, que tem 1.500.000 seguidores,
dando dicas de como você pode plantar em casa de uma forma relativamente simples, e funciona. Então, assim, tem outras coisas de tipo, hoje a gente já vê aí, você entra na Amazon, tem uma série de sistemas, tudo bem, tem muita coisa fora, mas de iluminação, para você fazer em vasinho, coisa hidropônica meio que pronta, para que meio que toma conta sozinho das plantas. Claro que não é em longa escala. Assim, eu acho que vocês precisam amadurecer mais qual o problema que vocês querem resolver. E, de fato, ver... E, assim, quando a gente fala de identificar um problema, tem dois caminhos. Vocês podem escolher um problema que vocês querem resolver, ou vocês podem, a partir da observação de grupos de pessoas, identificar problemas delas. Tá? Então, assim, se vocês quiserem escolher esse problema das pessoas que têm... Eu não conheço muito, eu posso estar enganado. Pode ter uma porrada de gente que tenha essa dor, de que eu viajo e deixo minha horta lá e não tenho quem vai cuidar. Mas eu não vejo muito a realidade das pessoas aqui. Não é Fernando que vai dizer se é certo ou errado. É legal vocês trazerem evidências para reforçarem as escolhas de vocês. Para não chegar um cara chato que nem Fernando e falar, olha, é isso mesmo, não é? Não estou falando mal do trabalho de vocês. Só que quanto mais cedo vocês tiverem apropriação do problema, o problema é a causa que vocês querem resolver, assim, o grande propósito. E aí o como não vai importar muito. Vocês vão fazer por um caminho ou pelo outro. O importante para vocês é você resolver o problema. Por isso que a gente fala tanto em amadureçam no problema, se apropriem do problema, para vocês depois encontrarem a solução, e a solução, se tiver que mudar alguma coisa ou outra, muda, entendeu? Eu acho que está faltando caracterizar melhor. Assim, Zé trouxe vários casos interessantes aí. Concordo com ele. Mas será que esse é o da sua persona? A pessoa que cuida ali em casa, meio que para subsistência, esse tipo de coisa, é essa que vai querer vender? Será que vai ser da cooperativa ou você não é uma cooperativa de produtores? Outra coisa, tem muita coisa legal mesmo. Não estou falando que isso é ruim, não. É bom pra caramba. Eu comecei a ver, por exemplo, as coisas de composteira. Eu estava vendo esse cara fez uma composteira caseira, que é bem simples. E que se cada casa tivesse uma composteira dessa, reduziria bastante a quantidade de lixo que precisa ser removida e as cidades iam resolver de uma forma, atacar de uma forma bem interessante o problema do lixo. Porque o lixo orgânico ia ficar, sei lá, 80%, 90% do lixo orgânico ia ser tratado em casa. Você ia levar boa parte do outro lixo que é reciclável. E aí você teria uma mudança de comportamento da sociedade e ainda ajudaria você a ter adubo para plantar suas coisinhas. Então, vocês têm um leque de coisas muito amplas, tanto o seu grupo como o outro. Tenta mergulhar um pouquinho agora, observar das pessoas que estão tendo contato, as dores e desejos delas. Senão, vocês vão acabar tendo o problema vamos dizer assim, do viés de confirmação. Vocês fazem uma escolha prévia, começa a encontrar a evidência e você casar, é isso que eu achava. E aí você cai naquele problema do Dunning-Kruger, que você acaba entrando numa coisa ilusória. E depois, quando você começa a aumentar seus dados e começa a ir para a rua, você começa a ver que não é bem assim. Mas tenta fazer a melhor leitura dessa fala um pouquinho mais oposta, para vocês refletirem se de fato vocês estão seguindo uma coisa que vocês querem ou do que vocês estão achando. Não tem problema em seguir o que vocês querem, mas talvez vocês tenham dificuldade de encontrar evidências para suportar o que querem de cara. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Eu queria falar também, Fernando, 3 coisinhas rápidas. Vê só, o Geber aqui. Uma, eu concordo com a preocupação de Zé de escala. Agora, não necessariamente a escala vai ser por um caminho só para deixar as coisas abertas. Pode ser vir um caminho de produção em rede, mas eu imagino que se cada um quer comer alimentação mais saudável e cada um tivesse o hábito, a facilidade de ter uma horta própria, isso também é um mercado que tem um bocado de escala, entendeu? Eu de fato, concordo com o Zé que não pensar em hobby, pensar muito mais numa linha de que as pessoas, por exemplo, estão querendo alimentações mais saudáveis, as pessoas querem produzir suas próprias coisas. Aí, mesmo não sendo em rede, mesmo não sendo para vender junto, mas seja para o consumo próprio, isso tem mercado, e os exemplos que o Fernando trouxe aí com milhões de gente seguindo esse tipo de informação são alguma evidência de que isso faz algum sentido. Agora, eu queria sugerir bem concretamente o seguinte, cara, com quem vocês estão conversando? Porque uma coisa é conversar com a senhora, sua mãe, que gosta de planta. Uma outra coisa assim, o cara que já está no dia a dia plantando, que já tem a sua própria horta,
Qual é a jornada do usuário dele? Para fazer a mesma sugestão que Léo fez para outra equipe, entendeu? O que é que pega? O que é difícil? De fato. Eu sou um cara, não, meu problema é porque eu não tenho que arrumar 1 hora por dia. Não, meu problema é quando eu viajo. Não sei. Meu problema é que eu não sei o que é melhor plantar no meu clima. Meu problema é que, sei lá, eu precisaria de uma tecnologia melhor que me... Aí vocês precisam ir mais fundo nesse público, que eu acho que é o público que já aderiu a ideia de que eu quero ter uma horta própria. Aqui na minha mulher, planta um negocinho também aqui para uso de casa. Mas é esse povo que já está fazendo isso, fazer a jornada dele para entender o que é que tem de problema real. Essa é a minha sugestão, meu segundo ponto. E meu terceiro ponto é o seguinte: eu fiz uma pergunta aqui, eu não sei se o povo não viu, mas só tinha 2 pessoas no grupo de vocês. É isso? Porque vocês são 10, certo? Se só tem 2, é só uma coincidência ruim na aula de hoje? Ou está todo mundo participando do grupo? Aí é uma pergunta que eu estou fazendo. Como é que está a participação? Então, respondendo essa primeira parte, pelo que eu entendi, eles não estão aqui, mas pelo que eu entendi foi o seguinte, que um dos professores indicou essa cadeira para uma boa parte do nosso grupo, acho que umas 5 pessoas, só que eles são mais ou menos do turno da manhã. Aí eles disseram, professor, a gente agora adoraria participar, a gente gostaria muito, só que a gente tem aula esse turno. A gente participaria ao longo da semana, a gente faria os slides, a gente conversaria com o grupo, mas durante as aulas da segunda, realmente não poderia participar. Eu acho que no meu grupo, umas 4, 5, 3 pessoas estão nesse ponto. Agora, o resto, realmente, eu já não tenho muito o que dizer. Então, se eu aproveitar só um pouco para falar uns pontos que o Fernando falou, que eu gostaria muito de falar. Matheus, só para te dizer uma coisa, te interrompendo. Mantenha a gente informado sobre o andamento disso, entendeu? Só para poder a gente tá, essa preocupação da gente é por vocês mesmo, entendeu? Não, com certeza. Porque a gente aqui não fica preocupado em fazer chamada, mas a gente tem que saber se o grupo está funcionando, porque se não tiver, a gente fusiona as pessoas, redistribui as pessoas em outros grupos, para ninguém, no final do semestre, ficar com um projeto comprometido, porque as pessoas não participaram, entendeu? Então, a gente... Jeber, me permita, incluso a participação não é simplesmente para ver e apresentar o que vocês fizeram na semana, é porque através dessa conversa que a gente está tendo aqui, é que se intensifica o aprendizado e a jornada de inovação que vocês estão começando a seguir. Então, esse momento aqui é fundamental nesse processo, porque depois, para imaginar... não é como, né, Léo? Não é como uma disciplina onde você diz, olha, vai ler o capítulo tal, aí o cara não veio para a aula, mas ele leu o capítulo, ele aprendeu. Aqui a gente não manda fazer isso. Então, quando o cara não participa das discussões, o cara não aprende, entendeu? Professor. É um fato. Isso. E assim, nesse ponto, só trazendo o que o pessoal falou, vocês vão ver que muita dessa disciplina, a dificuldade, é diferente da outra que você faz um exercício de repetição, uma lista de exercício e aprende a fazer a operação matemática. Aqui é uma coisa que às vezes é contra-intuitivo, né? A gente, principalmente de tecnologia, pensa primeiro na solução, para depois pensar no problema. Essa inversão que a gente está fazendo aqui, ela leva tempo. Então, E outra coisa que a gente percebeu ao longo do tempo, Matheus e pessoal, é que das variáveis que a gente foi observando ao longo do tempo, essa participação em sala, participação que eu digo, quantidade de pessoas acompanhando a disciplina diariamente, tem uma relação com o engajamento no final do projeto. Então, várias turmas que o grupo vinha com menos da metade aqui, ou metade, chegavam no final, tinha problemas de engajamento, e tinha dificuldade, como o GB falou, para entregar a solução. Por isso que a gente fala em, se for o caso, partir o grupo em 2, para que o grupo não seja prejudicado lá na frente. Então, é importante que vocês monitorem o engajamento desse pessoal, que eventualmente não pode estar aqui síncrono nesse momento, mas que eles vão atrás, que eles observem os vídeos, que eles se coloquem à disposição para interagir com vocês, que eles não assumam uma postura passiva de só reagirem ao que o gerente de projeto for colocar. Porque senão vocês podem ter problema no futuro, ok? Professor. Oi. Só assim, para complementar essa situação,
Nas nossas reuniões semanais, o grupo todo, assim, está participando e está colaborando. É porque, como o Matheus falou, assim, grande parte do nosso grupo é da turma de SI. Eu acredito que na matrícula a disciplina ficou à noite. Aí, de manhã, eles... Segunda e quarta à noite. Pronto. Aí, de manhã, ela ficou oficialmente à noite, né? Mas o pessoal participa aqui de manhã, eu entendi. Agora eu entendi. Não, mas se o pessoal está participando, se o pessoal assiste os vídeos, mas insistam que é importante, pelo menos, eles assistirem os vídeos, entendeu? Que essa discussão aqui, ela é rica, entendeu? Ela é relevante. A gente vai reforçar isso com o Jordano, que é o professor deles, eu acho, que é oficial, para poder os caras fazerem esse tipo de coisa. Beleza. Ok. Tá na boa. Beleza. Então... Acho que o Matheus ia falar alguma coisa, que aí a gente acabou pivotando para isso aí. Acho que ele ia fazer algum comentário do que eu falei ali. Não, então, essa parte, assim, por exemplo, do canal do YouTube e tal, da Horta, a começar, assim, só reiterando um pouco o que a gente falou, que, tipo, o nosso público-alvo é uma galera um pouquinho mais velha, assim, de 40, 50, 60 anos. Aí, tipo, uma coisa é você ter o conteúdo, esse conhecimento técnico. Outra coisa é, tipo, a pessoa conseguir achar esse conteúdo técnico. Porque, por exemplo, os aplicativos que a gente falou, por exemplo, da apresentação, um deles, o Plantin, se eu não me engano, está apenas em inglês. Aí, isso aí já, desse público-alvo, 20% no máximo vai conseguir aderir ao conteúdo que está nele, entendeu? Vai conseguir utilizar de maneira correta. Então, tipo... Um dos nossos objetivos, que a gente até realmente foi um erro nosso não ter falado isso muito bem na apresentação, foi que, tipo, a gente tentar, diferente de concorrente, pegar algo que possa ser simples e intuitivo para esse público-alvo que a gente está visando. E, assim, o conhecimento técnico tem que ser usado realmente de uma boa maneira, porque até, como lá falou no chat, a composteira pode, se você não fizer do jeito certo, assim, pode dar muito errado. Eu me lembro um programa de variedade que eu vi uma vez, que o pessoal tentou fazer isso em casa. E, tipo, eu não sei, agora eu não me lembro o detalhe, mas acho que eles utilizaram um equipamento errado ou utilizaram adubo errado, uma coisa assim. E, tipo, ficou um fedor, assim, pela casa e tal. E não conseguiu fazer da maneira que quiseram, tal. Tiveram que se livrar para depois fazer da maneira certa. Então, tipo, esse é o nosso objetivo, assim, principal. Focando esse público-alvo de alguém mais velho, que não tem, por exemplo, a tendência de assistir um vídeo no YouTube, entregar esse conhecimento técnico quanto às plantas. Matheus, eu concordo. Em parte, assim, eu acho que se você trouxer evidência de tudo isso que você falou, eu vi no seu discurso agora muito eu acho, por exemplo, minha mãe, que era completamente excluída digital, tem 60 e poucos anos, agora ela vê YouTube o dia inteiro. Meu pai é a mesma coisa. Então, assim, eu não estou dizendo que você está dizendo que está errado, mas o que eu faria no seu lugar? Eu iria lá nesse canal, por exemplo, 1,5 milhão de seguidores, como é que eu faço para ver a distribuição desse público por idade? É possível, não é? Traga evidências. Você tem boas hipóteses, eu acho. Mas só que essa coisa eu acho que a composteira... Qual é a porcentagem de vezes que a composteira dá errado? Esse cara que vende, ele fez todo um design para evitar os problemas da composteira. A composteira tem uma leve inclinação para o lixo não acumular. Eu entendo, não estou dizendo que o cara funciona, eu nunca comprei. Eu sei que eu fui fisgado pelo pitch dele e quase comprei outro dia pela internet. Agora, é legal... Não estou dizendo que eu estou certo ou que você está errado, mas acho que é legal você se apropriar disso. Pega o seu grupo, vai atrás disso e traz evidências para dizer, Fernando, você está errado. Olha, está aqui, tal, porque isso só vai ajudar a reforçar vocês. O que eu vejo é que acho que vocês têm boas ideias, mas vocês estão partindo da coisa que vocês... Que nem Léo falou, acho que para o primeiro grupo do aleitamento, vocês acabaram escolhendo, talvez muito cedo, um problema, sem aprofundar muito mais sobre isso. Vocês podem seguir em frente? Pode ser que daqui a 3 semanas vocês sintam fragilidade, tenham que voltar atrás e voltar. Não tem certo e errado. A escolha é de vocês. Eu só sugiro, pelo longo tempo que a gente vê aqui, os grupos que mais conseguem aprofundar no problema nessa fase, conseguem, às vezes, prosseguir de uma maneira mais consistente lá na frente. Mas não tem problema ir voltar. Eu só estou falando assim, talvez reflitam se a escolha não está muito prematura, ou se vocês precisam de amadurecer algumas coisas. É só isso. Beleza? Só acrescentando, metodologicamente, gente, a gente está sempre preocupado aqui como professor de fato, vocês gastaram um tempo na parte que é provavelmente a mais difícil da inovação, que é identificar um problema relevante. Um problema relevante que não está sendo tratado adequadamente, entendeu?
Esse é um processo complexo, difícil, de observação. Fora os designers, as outras pessoas que têm outros perfis aqui, sobretudo o pessoal de tecnologia, não tem esse treinamento. Imagino que também não necessariamente o pessoal lá de administração e economia. Então, essa é uma fase que vale a pena resistir à tentação de já pensar em solução e, de fato, ter um problema bem caracterizado. Quanto mais bem caracterizado, melhor para vocês, porque aí vocês, de fato, quando forem colocar o esforço, vocês têm um esforço que vai compensar, entendeu? Que tem sustentabilidade, que tem retorno, que tem adesão, etc, etc. Então, a gente insiste muito, esse primeiro mês da disciplina, mês e meio, é muito focado no problema, entendeu? A gente vai em frente, volta, também não é linear, certo? Como o Fernando falou, o método que a gente segue não é linear, né? Vocês vão revisitar coisas e voltam, aí vocês, quando estão desenvolvendo um modelo de negócios, pô, mas o problema realmente não era esse, porque esse negócio não tem um modelo que seja viável. Então, a gente vai e volta, mas gastem tempo entendendo o problema. Façam a jornada do usuário. A jornada do usuário é uma ferramenta muito poderosa para você entender os vários problemas que tem por trás do problema, entendeu? E aí, de fato, você escolher alguma coisa ali que faz sentido e que merece ser resolvida. É isso, né, gente? Então, mesmo, vocês estão André. indo bem, mas tem que ir um pouco mais fundo. É isso aí. Do problema ainda, tá? Beleza. Então, o que a gente faz? Nós vamos para outra sala, é isso? Vamos mudar de sala, vamos para a sala... Vamos voltar de novo à sala onde estávamos no começo da aula. Isso.